A adolescência, ela já é um período muito complicado, ela já é um período muito complexo. Tudo é muito intenso. E mediante tudo o que eu já tinha me acontecido, toda essa carga que eu já tinha, eu acho que era ainda maior, sabe? O peso, pra mim, ainda era maior. Tanto é que eu já tinha me afastado da maioria das pessoas que me conhecia e que eu conhecia e que eu julgava que elas fossem meus amigos, mas nunca foram. Essa que é a verdade, nunca. Nem por um segundo e nem por um momento sequer foram. Nesse período também eu não sabia quem eu era e não sabia o que eu queria. Eu era aquele tipo de adolescente sem personalidade nenhuma. Isso é triste porque ali na adolescência é onde que a gente se confirma, sabe? Como que eu ia me confirmar se eu não sabia nem quem eu era? Foi muito difícil. Foi um período muito difícil, foi aonde eu me mergulhei na literatura e na minha escrita e a literatura me salvou de certa forma. Por isso eu sou muito grato pela literatura e pela escrita e por tudo que ela me proporcionou desde o começo. Ela foi a minha salvação e o meu refúgio muitas das vezes. Até que chegou um dia em que eu decidi simplesmente sair da escola e me mudar, porque aquela escola já estava me sufocando de uma determinada forma em que eu não conseguia respirar, eu não conseguia me encontrar também. Então eu tomei a iniciativa e eu quis mudar, e eu fui para a escola e que eu achava que era melhor para mim, que ficava no centro da cidade. Então foi lá que eu senti o que era ter amigos. Eu continuava a ser, mas foi lá que eu senti o que era ter também, né? E foi lá também que eu descobri que os meus amigos nunca tinham sido. E quem eram os meus amigos daquela época ainda são hoje e são muito poucos mesmo. E mesmo naquela época eu tendo me afastado, hoje em dia eu tenho esse afastamento ainda, só que hoje em dia eu consigo conversar com essas pessoas, coisas que eu não consegui por muito tempo mesmo, por toda essa questão de eu ter ficado magoado, toda essa questão que eu vivi, sabe? E o mais importante ainda é que nessa escola eu me descobri como escritor, sabe? Eu estava escrevendo e um dia eu pedi para uma pessoa ler. Foi a primeira vez que eu pedi para alguém ler o que eu escrevia e essa pessoa ficou impressionada, porque como um aluno que não era um dos melhores da turma poderia escrever aquilo que é tão complexo e tão intenso. E foi ali que eu comecei a ver um futuro que o que eu escrevia não era só para mim, servia para as outras pessoas. Eu acho que isso que é a literatura, né? Ela serve para as outras pessoas e não só para o escritor. A mensagem, ela passa, independente se ela vai ser interpretada da mesma forma, ela é passada e ela é interpretada e ela é absorvida e ela é intensa, ela é incrível. Então foi nesse ano também que eu comecei a decidir a escrever, a pensar, na verdade, a pensar na possibilidade de lançar um livro, porque eu já tinha muito material escrito e aquela vontade de ser escritor veio, porque eu falo que o ser escritor é não apenas escrever, e sim ter a vontade de que os outros leiam aquilo. E aí foi ali que eu comecei a ter essa vontade de os outros lerem o que eu escrevo. E no final daquele ano eu me encontrei. Eu me encontrei como pessoa, eu me encontrei como profissional, eu sabia quem eu era, o que eu queria, aonde eu iria chegar e como eu iria chegar. E então eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, talvez. Porque todo o meu contexto e o meu meio social havia mudado. E no final daquele ano também eu comecei a trabalhar de carteira assinada, que foi uma coisa muito incrível, porque foi uma responsabilidade imensa, onde eu também tive a oportunidade de ganhar um pouco mais do que eu ganhava com a minha tia.
e era carteira assinada, então eu tinha uma responsabilidade de cumprir horas, de cumprir prazo e tarefas e funções, essas coisas mais. E com essa coisa do dinheiro, dessa responsabilidade, eu também ganhei uma independência. Como eu estudei fora, assim, no centro da cidade, né, que eu tinha que me locomover e... Então eu ganhei uma independência que eu não tinha quando eu estudava nessa escola de bairro também. E essa independência, e principalmente eu me encontrar e eu saber quem eu sou, transpareceu para que a minha mãe e o meu pai me dessem um voto de confiança em me deixar fazer o que eu queria fazer. E então eu comecei a frequentar shows da cidade. E geralmente nesses shows, eu era adolescente ainda, tinha 15, 16, 17 anos. Então, nesses shows eu via a realidade do que era a vida adulta. Então eu tinha acesso a drogas, eu tinha acesso a álcool, eu tinha acesso a tudo, sabe? E era me oferecido gratuitamente e era o que me passavam. Só que por eu saber quem eu sou, por eu ter noção do que era certo, do que era errado, eu nunca me envolvi nesse meio. Eu estava naquele meio, só que eu nunca experimentei. Então, acho que é importante falar isso, que às vezes as pessoas falam que os amigos nos levam a lugares ruins, mas não. Você tendo personalidade, você sabendo quem você é e sabendo o que você quer da sua vida, você consegue estar naquele meio sem ter experimentado e você ser social sem precisar experimentar, ou você ser legal sem precisar experimentar ou usar aquele tipo de toxina.